TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 7 de março. Hoje daremos destaque ao serviço das concessionárias em Petrópolis. O balcão de empregos da cidade também disponibiliza 38 vagas nesta semana. As oportunidades podem ser conferidas pela internet. A Prefeitura de Petrópolis inicia nesta terça-feira o novo processo de revalidação do aluguel social. O objetivo é garantir a integridade do processo, fazer triagem de quem tem direito ao benefício e evitar qualquer tentativa de irregularidade. A edição de março do Serratec Business será direcionada para as mulheres. O tema vai ser voltado para as mulheres na tecnologia e no empreendedorismo. O evento acontece amanhã, quarta-feira, de 9 da manhã até as 11h30. Brasileiros com valores esquecidos já podem fazer o saque do montante a partir desta terça-feira. A solicitação deve ser feita pela internet. E o Infodengue lançou um e-book gratuito sobre a dengue e as mudanças climáticas em territórios periféricos. O arquivo também pode ser baixado no site da instituição. O diálogo com o objetivo de avaliar os serviços prestados à população. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate para você, com muita informação. Agora, 1h16 e você já pode participar aqui com a gente, mandar a sua mensagem, o seu recado para a gente pelos nossos canais digitais, o nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, nosso YouTube, TVC Correio da Manhã também, temos um novo canal do YouTube. E não deixe de nos seguir também em nosso Instagram, nosso Correio Petropolitano. Lá você fica por dentro de tudo que é produzido pela equipe de jornalismo aqui da TV, nossas reportagens e também curiosidades e informações não só da nossa região, mas do Brasil e do mundo. A gente começa esta edição falando sobre o Serratec Business, que inclusive vai ser realizado amanhã no Dia Internacional da Mulher, de 9 da manhã até as 11h30 da manhã. Por conta da data, o tema será direcionado para a presença das mulheres na tecnologia e no empreendedorismo. Além disso, algumas das empresas associadas ao Serratec vão apresentar pitches de soluções corporativas, como de costume. O Serratec Business é um encontro da comunidade de empresários, de mulheres empreendedoras interessados na área de TI, ou seja, Tecnologia da Informação, da região serrana do Rio, que promove networking e educação executiva para acelerar os negócios. As inscrições para a edição de março do Serratec Business são gratuitas e podem ser feitas através do link que vai aparecer na tela para você. O evento que inclusive é realizado amanhã, então se você quiser participar, não deixe de fazer a sua inscrição, está aqui na tela para você, ó, o link, inscrições gratuitas, importantíssimo, a gente que tanto comentou aqui no Correio Petropolitano Debate sobre tecnologia, sobre Petrópolis, que tem aí um grande aparato de profissionais que atuam na área, fora o seu costume com a área da tecnologia, o Serratec, ponto importantíssimo, localizado em Petrópolis, mas não só Petrópolis, toda a região serrana. Petrópolis tem o LNCC também, tem aí o seu destaque no setor da área da tecnologia. A partir de hoje, terça-feira, os brasileiros já podem solicitar o saque de valores esquecidos em bancos. A solicitação deve ser feita pela internet.
Com a possibilidade de verificação de valores de pessoas falecidas, o Sistema de Valores a Receber reabriu os saques nesta terça-feira, dia 7, após 11 meses fechado. A partir das 10 da manhã, os usuários podem agendar o recebimento dos recursos no site Valores a Receber, administrado pelo Banco Central. As consultas foram reabertas em 28 de fevereiro. Conforme o balanço mais recente do Banco Central, até o último domingo, dia 5, 19,7 milhões de consultas haviam sido feitas. Desse total, 5,5 milhões têm quantias a receber e 14,2 milhões não encontraram valores esquecidos. Segundo o Banco Central, cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de 6 bilhões de reais a receber. O sistema tem novidades importantes, como, por exemplo, a impressão de telas de protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR. Também há uma sala de espera virtual que permite que todos os usuários façam a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de cronograma por ano de nascimento ou fundação da empresa. Além dessas melhorias, há a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamenteiro, inventariante ou representante legal. Assim como nas consultas a pessoas vivas, o sistema informa a instituição responsável pelo valor e a faixa de valor. Também há mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares pede o resgate de um valor esquecido, o outro, ao entrar no sistema, consegue ver as informações como valor, data e CPF de quem fez o pedido. Tá, então para você que por um acaso tem algum dinheiro esquecido, aí já pode fazer essa solicitação então pela internet. Nessa fase do programa, o Banco Central aconselha inclusive o correntista a ter cuidado com os famosos golpes, como a gente tanto comenta aqui no Correio Petropolitano Debate, justamente por se tratar de dados pessoais. Então é sempre importante ficar atento com golpes de estelionatários que podem alegar fazer a intermediação para o suposto resgate de valores esquecidos. O órgão, inclusive, esclarece que todos os serviços dos valores a receber são totalmente gratuitos, que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. O Banco Central também esclareceu que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do sistema de valores a receber pode contatar o cidadão. O órgão também pede que nenhum cidadão forneça senhas ou esclareça que ninguém está autorizado a fazer esse tipo de pedido. É sempre importante a gente trazer isso aqui para você. Não tome como já é medida de divulgar os seus dados ou então compartilhar com alguém a senha do cartão, número de cartão, número da agência, da conta, porque em alguns casos pode ser fraude. Como a gente comentou ali, essa intermediação é feita apenas pela instituição responsável e não vai solicitar esse tipo de documento, como a gente comentou na reportagem, inclusive. Então, muita cautela para você não cair em nenhum tipo de golpe. Com o objetivo de trazer amplo debate a respeito da saúde, o Infodengue, sistema de monitoramento de arboviroses desenvolvido por pesquisadores da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, lançou um e-book gratuito sobre a relação entre a dengue e as mudanças climáticas em territórios periféricos. O e-book busca não só trazer a reflexão, como também ações que podem ser realizadas para o enfrentamento do problema. As análises do Infodengue reforçam o relatório Contagem Regressiva sobre a Saúde e as Mudanças Climáticas, publicado na revista The Lancet, que destaca que o aquecimento global promove a expansão dos mosquitos responsáveis pela transmissão da dengue, oferecendo um ambiente quente e de chuvas, propício à reprodução dos insetos e também dos vírus. O documento, feito em parceria com 35 instituições, entre elas a Organização Mundial da Saúde, a OMS, revela que a pluviosidade aumenta a quantidade de criadouros aptos para o desenvolvimento das larvas dos mosquitos e gera condições ambientais apropriadas para o alastramento dos insetos já adultos, assim como acelera a transmissão do vírus entre os mosquitos e inclusive os humanos. Atualmente,
O sistema Infodengue monitora dados da dengue, zika e também chikungunya em todo o país, de forma integrada, analisando dados epidemiológicos de notificação, dados climáticos e dados de menção às doenças nas redes sociais, realizando uma correção de atraso das notificações dos dados para agilizar a tomada de decisão. Boletins são enviados semanalmente para as secretarias de saúde com as informações. Ainda sobre esse tema, é até importante para você que está nos acompanhando aqui, existe o aplicativo Infodengue para você baixar no seu smartphone. Ele é gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, né, para aqueles usuários de iPhone. Inclusive, você pode acompanhar esses dados epidemiológicos em relação à dengue pelo seu telefone, na palma da sua mão. Então, se você quiser saber como que anda esse cenário, basta fazer o download de maneira gratuita em seu smartphone e, lógico, acompanhar. Fora tomar os cuidados que a gente sempre ressalta aqui, cuidar dos vasos de planta para que eles estejam com areia até a borda para evitar o acúmulo de água, caixas de água vedadas de maneira correta, pneus que estejam no seu quintal, na sua varanda. É sempre importante não deixar acúmulo de água, garrafas, seja PET, de vidro, com a boca virada para baixo para evitar, né, o acúmulo de água dentro das garrafas, dentre outros tantos processos, mas que são simples e importantíssimos no combate também à transmissão do vírus da dengue. Piscinas sempre higienizadas, vedadas de maneira correta, né, a utilização de alguns materiais químicos pode auxiliar para a limpeza das piscinas. E claro, se você mora em algum local que tem algum vizinho, que tem algum terreno baldio, ou então que tem ali algum indício de acúmulo de água parada, faça a orientação para esse vizinho, ou então procure os órgãos responsáveis, a vigilância sanitária, para acompanhar, fazer uma visita no local, enfim, os agentes de endemias, para que não haja problemas em relação à dengue na sua região e, consequentemente, em todo o município. Cuidados simples, que às vezes 5 minutos auxiliem muito no combate à transmissão do vírus da dengue. Mas vamos falar agora sobre oportunidade, porque o Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis disponibiliza nesta semana 38 vagas. As candidaturas devem ser feitas pela internet. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 38 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petropolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 10 de março. O balcão de empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então é importante, não deixe de atualizar o seu currículo, o seu cadastro, mantenha tudo em dia para você ter acesso a essas oportunidades. Basta acessar lá então o site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br, para ter acesso às listas, né, ali a todas as oportunidades. Vale ressaltar, as empresas são responsáveis pelas etapas de contratação e de entrevistas. As empresas podem, inclusive, também anexar as oportunidades no painel de emprego da Prefeitura de Petrópolis. Mas vamos falar sobre Nova Friburgo por conta de uma campanha que está sendo realizada. Vou pedir a nossa produção para colocar na tela para você. Está aí, o cadastramento de doação de ração para os protetores de animais. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem realizar essa doação. No entanto, é importante você levar aí alguns documentos para poder fazer essa doação. Entre eles, RG, CPF, um comprovante de residência, além de foto dos animais sob tutela. Além disso, tem também para as pessoas jurídicas ali, contrato social ou então documento que seria equivalente, né, o seu CNPJ, enfim. Além do CPF do sócio administrativo ou do representante legal por esse negócio, além de foto dos animais sob tutela. Esse cadastramento é para você receber as doações, caso você seja aí, né, cuide dessa pauta voltada para os animais.
mas lembrando sempre com a documentação necessária de forma legal, viu? E já que a gente falou sobre documentação, vamos falar uma informação importante para você que está nos acompanhando aqui de Petrópolis, porque a Prefeitura iniciou um novo processo de revalidação do aluguel social. Essa revalidação tem o objetivo de diminuir as irregularidades justamente no benefício. A gente comentou muito aqui sobre pessoas que estavam recebendo esse benefício de maneira indevida e que com salários altíssimos, que passavam até de 10 salários mínimos. Então está sendo feita essa revalidação. Essa primeira etapa vai ser para aquelas pessoas que recebem um aluguel social integral, ou seja, até R$1.000. Os atendimentos vão ocorrer no dia 7 até o dia 28 de abril, na sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na rua Dom Pedro, número 199, aqui no centro da cidade. É importantíssimo você fazer essa revalidação, levar toda a documentação necessária para você não ficar sem perder o seu benefício tão importante e tão fundamental para a continuidade da vida dos petropolitanos aqui em Petrópolis, viu? Então não deixe de fazer essa revalidação. Para a gente terminar esse bloco, a gente lembra para você que está nos acompanhando que a Defesa Civil já emitiu alerta de pancadas de chuva moderada a forte para a tarde desta terça-feira no município. Fique atento então às sirenes da Defesa Civil e aos avisos meteorológicos. A gente lembra, para você receber os avisos, você pode enviar o número do seu CEP para o número 40199. Essa mensagem deve ser enviada por mensagem de texto. É gratuito, não há custo nenhum e você vai começar a receber então os avisos da Defesa Civil. Fique atento também caso haja o acionamento das sirenes, procure um local de apoio, busque junto do seu vizinho, leve também para o local de apoio. É sempre importante termos essa consciência de que vivemos em locais de risco e a tomada de decisão imediata faz total diferença para que possamos salvar vidas. Após o intervalo, você vai acompanhar a nossa representação da entrevista que fizemos com o deputado federal Hugo Leal. Ele falou sobre as concessionárias de energia elétrica do Estado e também sobre a BR-040. O intervalo é rápido, coisa de 2 minutos, e você logo fica com a entrevista. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, daremos então destaque aqui à nossa entrevista de hoje. Vamos conversar com o deputado federal Hugo Leal, que agora assume também a Secretaria de Petróleo e Gás aqui no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, Hugo, queria agradecer a presença aqui para conversar com a gente e abordar alguns pontos que vamos debater aqui muito importantes para o nosso estado. Olha, Richard, primeiramente agradecer mais uma vez, parabenizar o Correio, essa retomada, esse trabalho que ele vem fazendo, não só no Rio, mas aqui em Petrópolis principalmente, né? Cumprimentar o nosso amigo Magnavita, que é uma pessoa de muita visão, tenho uma profunda admiração por ele por muitos anos, e hoje aqui, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de conversar com o nosso público, né? Com os nossos petropolitanos e com toda a região, né, que recebe o sinal aqui do TV Correio. Eu quero começar dizendo da minha satisfação, quer dizer, depois de ter sido eleito pela 5ª vez consecutiva, né, deputado federal, não é uma tarefa fácil, né, são muitos desafios, cada eleição é um desafio, mas eu tenho muito a agradecer, né, a Petrópolis, a região e também ao Rio, né, a muitas pessoas que acompanham meu mandato, que me deram novamente essa oportunidade de representar o estado do Rio de Janeiro lá em Brasília. E agora, esse ano, esse convite do governador Cláudio Castro, que é um amigo de muitos anos, de compor a equipe. Um grande desafio também, nós vamos ajudar o Estado, nós estamos lá ali para fazer essa dedicação ao Estado do Rio de Janeiro, sem perder o olhar lá em Brasília, né? Porque muita coisa que acontece aqui no Rio, o reflexo acaba sendo lá em Brasília também. Com certeza. Hugo, vamos, antes da gente falar sobre esses projetos, sobre petróleo e gás, sobre a secretaria, a gente bate numa pauta que é muito antiga aqui na cidade, né? Na verdade, que engloba até o estado de modo geral, em relação à concessão da BR-040, administração da rodovia no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Você sempre foi muito atuante nessa pauta. Eu queria que você falasse como que você vê esse cenário agora de atuação, porque o Supremo Tribunal de Justiça apontou que o DENIT não teria condições o suficiente para assumir a rodovia de maneira instantânea. Qual é a análise que você faz desse cenário e desse reflexo dessa decisão que foi tomada? Olha, Richard, eu fico muito à vontade, que é um dos assuntos que mais me incomoda, que mais me irrita. Eu vou utilizar aqui um bordão de um jornalista muito conhecido também em rede nacional, que é o Boris Casoy, que fala assim: isso é uma vergonha. O que nós temos aqui na BR-040 não tem outro precedente, não existe. A Dutra já foi feita até o processo licitatório. Aqui a Rio Teresópolis, que agora vai até Minas, até Valadares, já está feita a licitação, já tem uma nova concessão. E aqui nós temos uma concessionária que consegue absurdamente decisões para poder permanecer. Eu falo isso absurdamente porque eu entrei no CNJ contra essas decisões, contra o prolator dessas decisões que lá no TRF5, lá em Brasília. Porque não pode, é uma situação que somente quem é usuário sabe o que está acontecendo aqui. E eu questionei que o fórum não poderia ser o fórum lá de Brasília, o TRF5, e sim aqui o TRF1, é onde as coisas acontecem, onde o contrato está sendo executado. Realmente eu vou te falar, você começa com um assunto que me tira um pouco do sério, porque não a mim, né, não só como parlamentar, mas como usuário, como representante, como das principais demandas que eu recebo aqui na cidade, é exatamente isso, da região, é essa questão da subida da serra, que era um trecho que poderia ter sido resolvido. E o interessante é que a concessionária, a Concess, sempre disse que ela tinha que ser preservada, respeitado o contrato. A primeira a não respeitar o contrato foi ela. O contrato encerrou em fevereiro de 2021. Encerrou, vai embora. Deixa fazer o processo licitatório. Aí veio a preocupação se o DENIT teria condições, não teria condições. Isso virou um mito, dizendo que o próprio DENIT disse que não teria condições. O DENIT administra mais de 60 mil quilômetros no país todo. Só esse trecho o DENIT não teria capacidade de administrar? Você tem recursos.
Você tem ali, por exemplo, a nossa Itaipava Teresópolis, é administrado pelo DENIT. Então, um caminhão que possa lá travar alguma coisa, um guincho. E o interessante é que o guincho, a gente fala, paga o pedágio, mas tem o guincho, tem a garantia. Mas olha só, muitos dos usuários da BR-040 têm pago um seguro. E quando você enguiça na cidade, em algum local, você chama o seguro do seu carro. Né? E dentro de uma rodovia federal também, o próprio DENIT tem outras condições de poder atender. Eu fico surpreso. O único trecho do país, em 60 mil quilômetros, é o trecho da subida da serra que não pode ser administrado pelo DENIT. Então, é motivo de indignação. Quando eu encontro uma pessoa, seja eleitor, não seja pessoa que seja amigo, quando ele vem com essa indignação, eu concordo 100% com você. Tudo que estava ao nosso alcance, no ponto de vista administrativo na NTT, no TCU, eu denunciei no TCU, eu apresentei, fiz 4 representações contra esse contrato, fui à justiça, busquei aliados ali com o governo do estado. Só agora, com o governador Cláudio Castro, a gente vê um movimento mais efetivo para essa questão. E hoje, nós temos pela 4ª vez, num processo, numa decisão monocrática. Para quem não sabe o que é decisão monocrática, é de um juiz só. Exato. Um juiz. Quando o Supremo dá a decisão monocrática, a primeira coisa que o Supremo faz, leva para o colegiado para decidir. Não é assim que funciona? Todas as decisões desse magistrado não foram, em agravo de instrumento, não foram para o colegiado. Por que não foram para o colegiado? Eu levei ao conhecimento do CNJ exatamente isso. Qual é o temor que ele tem de levar para o colegiado, das pessoas questionarem que aquilo não pode dar seguimento? Eles ganharam 2 anos. O contrato, a prorrogação autorizada pelo magistrado venceria dia 15 de fevereiro. Sim. Aí eles entram pedindo que permanecer ad eterno, até que a decisão sobre uma possível indenização que eles teriam a receber transitasse em julgado. Isso aí é apelativo, né? Aí o STJ, numa decisão da presidente, ministra Maria Tereza, ela disse, olha, eu não tenho como medir isso, mas eu tenho certeza que já teve uma prorrogação, sabe-se lá, eu não quero discutir o mérito dessa prorrogação, o máximo que pode acontecer é a concessionária ficar até fazer a nova licitação. Aí entra a responsabilidade da NTT de fazer essa licitação. Por que só essa licitação está parada? Porque até o nosso trecho era Rio, Juiz de Fora. O trecho Juiz de Fora até Brasília foi licitado. A empresa que ganhou quebrou, não conseguiu fazer. O que ela fez? Devolveu. Ótimo, devolveu, tá bom. E aí eles estão emendando o trecho, fazendo Rio até Belo Horizonte, até um pouquinho mais de Belo Horizonte, até 7 Lagoas. É um novo processo licitatório. Ótimo, mas qual é a grande dificuldade de fazer esse processo licitatório? Era para ter sido feito em 21, não fez, era para ter sido em 22, não fez. Nós estamos em 23. Segundo o diretor da agência, diretor-geral, o Rafael Vitali, ele disse que, e a gente está acompanhando lá no TCU, que agora em abril encerra a fase TCU e eles vão colocar o processo licitatório. Assim espero que a gente faça um novo processo licitatório. Paralelo a isso, Richard, eu falei esses dias até nas minhas redes sociais, tem um empenho do próprio governador do estado, governador Cláudio Castro, de colocar recursos do estado junto com o governo federal e fazer essa obra. Tirar nós aqui falo petropolitanos, mas toda a região, sim, Areal, Três Rios, todo mundo que mora aqui, até o pessoal de Minas, nós já pagamos muito para uma obra que não saiu. A maior lógica... E que você tem consequências até hoje, né? Exatamente. Hoje os trechos é restrito porque a obra não saiu e a gente continua pagando pedágio. E o governador Cláudio Castro falou assim, vamos levar isso ao presidente Lula. Ele levou, ele só tinha... Era igual o gênio da lâmpada. Ele só tinha 3 desejos, 3 propostas. Uma delas foi a questão da BR-040. Ou seja, ele mostrou sensibilidade, porque depois você pega todas as concessões aqui do Rio de Janeiro, a única que está com essa situação é aqui a BR-040. Então, o motivo da minha indignação, que é o motivo da indignação de várias pessoas, faz sentido. E aí nós estamos trabalhando... e um diálogo com o DENIT, um diálogo lá com o Ministério do Transporte, aqui também com a Secretaria, de fazer uma avaliação
para ver se o volume de obras ali vai girar em torno de 1 bi 300, 1 bi 400. O Estado tem hoje um caixa, graças a Deus, o governo federal entraria com uma parte e vamos fazer o processo licitatório assim como foi feito com o arco metropolitano, que ninguém acreditaria que foi feito. Foi feito o arco. Quem fez o arco? O governo federal deu dinheiro e o governo do Estado fez o arco metropolitano, que era uma obra desejada por muitos. Sim. Então, eu acredito que é possível, assim, ainda nesse mês de fevereiro, março, abril, decidir retirar esse trecho da concessão e essa obra ser feita pelo governo do Estado. O secretário de Transportes hoje do Estado, que foi meu colega deputado federal, ex-prefeito de Caxias, o Washington Reis, ele também é um entusiasta. Nós estamos trabalhando assim diuturnamente para que isso possa acontecer. Aí a gente tira, né, aquele pedágio ali de Xerém, tira. Pronto, passa o pedágio para partir de Três Rios, porque a obra, o maior peso dessa concessão vai ser essa obra. Então, na hora que o Estado, né, seja o governo federal e o governo estadual se juntam, fazem a obra, desonera. O pedágio pode por ser mais para frente, o pedágio é até mais barato. Sim. Porque esse pedágio, para a gente, é um pedágio caro. Caro porque o serviço não é prestado. Eu comparei esses dias, Richard, para a gente encerrar isso, que é uma coisa que me incomoda, porque algumas pessoas mandaram mensagem para mim, pô, mas vai sair a Concer, e se sair a Concer, quem que vai nos dar apoio, quem vai nos dar apoio? Eu fiquei assim com uma imagem na minha cabeça, você já viu falar da síndrome de Estocolmo? Sim. Que o cara sequestra a pessoa e a pessoa acaba ficando amigo do sequestrador porque não tem outra alternativa. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vem cá, vocês estão com receita com série embora? Ah, pelo amor de Deus. Mas não é possível que a gente vai achar alguém que defenda isso. Repito aqui, a não ser os funcionários da Concer, que poderão ser contratados nas outras concessionárias. Agora expandiu a CCR lá na Dutra, a Eco Rodovias também está fazendo um trabalho, está todo mundo preocupado com o futuro e nós estamos amarrados no passado. Ou então, até mesmo, desculpa até cortando, que haja, por exemplo, um concurso ou a contratação desses funcionários de forma terceirizada, até porque se vai assumir por exemplo, se o governo do Estado assumisse, ou o DENIT assumisse a rodovia, precisaria de equipamento, precisaria de pessoas. Então, de alguma forma, automaticamente esses funcionários seriam migrados, seja por meio de terceirização, ou seja por meio de contratação ou de concurso, enfim. E a gente vê esse reflexo, Hugo, até justamente por conta de interdições das rodovias com frequência, você vê queda de árvore, alagamentos, diversas vezes interdições que levam horas para serem feitas, ou seja, são esses indícios que mostram as falhas desse prestamento de serviço, né? Você veja o seguinte, antigamente nós não tínhamos problema na descida, hoje nós temos problema na descida da serra. Os problemas principais eram na subida, porque, Richard, de quando é essa subida da serra? Quando é que ela foi construída? 1928. 1928. Você viu como é que ela foi construída? Tem cenários, tem um filme agora, eu estou até colocando esse filme nas minhas redes sociais, é um filme de como ela foi construída em 1928. Nós estamos em 2023. Quase um século Quase um século depois. E os caras não falam que não tem condição de fazer uma obra, um túnel. Bom, então volta 100 anos atrás, chama aquelas pessoas que fizeram essa estrada e que eles são mais competentes com quem está aqui agora. É motivo de indignação, vai fazer 95 anos, que é uma estrada que na época os carros tinham caminhão. Hoje, você tem caminhão bitrem, que não pode passar por essa serra. Já tinha que ser vedado subir caminhão bitrem, porque o caminhão bitrem sobe, a pista é estreita, ou alguém vai ultrapassar, ou ele bate num veículo, e aí pronto, fecha a estrada. Porque veículos de tamanho que não condizem com uma estrada como essa. Isso poderia a concessionária chegar, mas ela está deitada em berço esplêndido, está lá todo dia, caiu. Cada veículo passa de 11 a 20 reais. Para fazer o quê? Para manter, repito, eu tenho respeito e admiração pelos funcionários da Concer, mas a empresa em si, hoje, é o maior câncer que nós temos aqui na região. E olha,
eu já vi muitas coisas sendo passadas em vários lugares do país, e aqui ela continua por obra e graça, sabe lá como, né, do judiciário, porque a NTT já deu o seu parecer, o TCU já deu o seu parecer. Eu acredito que esse ano, esse semestre ainda, nós vamos ter uma solução. Seja, é o meu desejo, né, pode ser o desejo de muitos aqui, que essa obra seja assumida, seja feita em definitivo pelo governo do Estado, em parceria com o governo federal, ou seja, para uma nova licitação. Mas vamos lá, nova licitação. Aí entra uma nova concessionária. Aí ela vai avaliar o custo, em quanto tempo que ela vai começar a fazer essa obra. O que ela vai falar? Ela fala assim, eu preciso arrecadar primeiro para fazer carro, para começar a fazer a obra. Isso vai levar um atraso. Não, exatamente. O prazo para a subida da serra tem que ser ano 1. Ano 1 é o primeiro ano. Seria importante, talvez, até adicionar isso no processo de licitação, para que a concessionária tenha essa ciência de ter que fazer a obra? Já está. Isso está, porque isso o próprio TCU já incumbiu de colocar. Mas sabe como é que é? Entre sair do TCU e ir lá para o Ministério e fazer alguma mudança, não, prorroga aí pelo menos 5 anos. Não dá para esperar nem 1 ano mais. Ninguém aguenta. Porque é exatamente isso. Hoje deixou de... Eu falei assim, que o próximo recurso que eu vou entrar é um habeas corpus, que a gente não tem mais nem o direito de ir e vir, porque ali você não sabe. Eu saio do Rio 4 horas da tarde, não sei se eu vou chegar em Petrópolis 5 horas, 5 e meia, 6 horas, 7 horas, eu não vou chegar. É impressionante. Eu falei, hoje nós estamos cerceados no nosso direito de ir e vir. Tem que ver lá no mapinha para ver se o trecho está aberto, não está aberto. E agora, por uma questão até de vidas, né, de preservação de vidas, ela está fechando no pedágio quando tem chuva forte. Uhum. Por quê? Porque as obras não foram feitas. Vai falar que a culpa agora é do céu. A contenção de encostas, enfim. Aquele trecho não cabe mais uma rodovia com aquele movimento, só isso. Bom, a gente lembra para você então que a Concer continua com a administração da rodovia até que essa decisão então seja tomada. E que a gente já comentou, inclusive aqui, conversamos até com o vereador Ingo Ramos, que também bateu muito nessa pauta. Ele conversou com o Washington Reis há pouco tempo, trouxe aqui, a expectativa era até que inclusive a Concer deixasse a administração da rodovia já no último dia 15, no entanto, como esse recurso foi aceito, então a concessionária continua pelo menos até essa decisão e a gente vai acompanhar então até esse processo licitatório que deve ser realizado, a expectativa é que ainda esse ano. Mudando de assunto, a gente fala então agora sobre a chegada então de Hugo Leal à Secretaria de Petróleo e Gás aqui do Governo do Estado. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, Hugo, a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro é muito rico na questão do petróleo e gás. Quais são os objetivos para 2023 e como que você recebeu esse convite? Então, Richard, é um grande desafio, né? Assim, eu já tive atuação nesse segmento assim, dentro da Câmara dos Deputados, eu fui da Comissão de Minas e Energia, e lá o governador Cláudio Castro cria a Secretaria de Energia, Petróleo e Gás, né? Petróleo e Gás e Indústria Naval. Então, a perspectiva da Secretaria, agora a gente mudou até o nome, agora é Secretaria de Energia e Economia do Mar, porque Economia do Mar, o petróleo vem do mar, o gás vem do mar, a indústria naval, a grande indústria pesqueira que a gente está deficiente nela, e outros, né? A gente tem agora a geração de energia no mar, através das eólicas offshore, e também painéis solares. Então a perspectiva é muito boa. Então nós estamos falando de uma secretaria que é hoje o Estado do Rio de Janeiro detém a produção de quase 80% do petróleo que é produzido no país é do Rio de Janeiro. Quer dizer, é na costa do Rio de Janeiro. E nós recebemos por isso. 74% do gás natural que é retirado também dessas plataformas, né, dos campos offshore, também são do Rio de Janeiro. Então nós temos que aproveitar esse potencial, né, esse carinho, né, que o Criador nos deu aqui, da oportunidade de ter essa costa bonita, mas também rica. Então o papel que a gente tem é a nossa interlocução com a Petrobras, com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que é no Rio de Janeiro também, não por acaso, porque a produção está aqui. E o nosso trabalho
também com as outras matrizes energéticas, né? A energia solar, né, que tem desempenhado um papel importantíssimo, tem crescido muito, né? A energia eólica também, seja offshore, seja onshore, aqui nós não temos essa característica aqui na região serrana, mas outra que é um ativo que a gente tem discutido na Secretaria, que isso permeia todos os municípios, que são as usinas de biomassa, o biogás, né, que é através dos lixões, né, que é o compostagem de lixo. E isso a gente pega problema, né, porque a questão dos resíduos sólidos hoje nas cidades é um problema, Sim. e transforma em solução, e transforma em energia. Nós temos 2 plantas hoje funcionando no Rio de Janeiro, uma em São Pedro da Aldeia, que funciona, que produz gás, e esse gás é vendido ou para a área industrial, para a área comercial, mas ainda por caminhão, não está linkado na rede da Naturgy. E Seropédica também, que é muito grande, uma usina grande, também de compostagem de lixo, ou seja, você tira um problema e dá uma solução e ainda com ganho. Essa é uma atividade que a gente está agora buscando parceiros para expandir isso no estado, né? A gente chamando o biogás, o biometano, que é uma produção de energia limpa também, ou seja, você transforma o lixo numa energia. Uhum. Então, outras fontes de energia que nós temos trabalhado. E um desafio que assim, também não é da nossa responsabilidade, a atividade da distribuição do gás é atividade do Estado. Então, a regulação, a fiscalização é parte do Estado. A cobrança do gás canalizado chegar em toda a cidade de Petrópolis está sob a nossa responsabilidade numa discussão com a concessão. Mas uma outra que eu sei que incomoda muito, acho que mais ou menos no mesmo nível da Concer, que são as concessionárias de energia. Eu ia justamente falar sim. sobre isso, porque aqui em Petrópolis a gente está vivendo um momento caótico, são diversas localidades que ficaram 3, 4 dias sem energia elétrica. A Prefeitura de Areial, inclusive, emitiu um comunicado que entraria com uma ação civil pública contra a concessionária de energia elétrica justamente sobre esse serviço. Como, de alguma forma, solucionar isso, Gleal? Então, isso é outro desafio com as concessionárias de energia. Quem autoriza concessão de energia, concessionária de energia, é o governo federal. Vamos pegar para as pessoas entenderem, então, a concessão da BR-040 é uma concessão federal. Sim. A concessão da energia, ou seja, da Enel, quem autoriza é o governo federal. Assim como a Enel está aqui em Petrópolis, na região, vários municípios do interior, a Light está no Rio e na Baixada como concessionária de energia. Nós não temos o papel de regular e de fiscalizar, mas a Secretaria de Energia foi criada para poder monitorar esse momento da prestação de serviço. Também é lastimável a situação da Enel. Por que a gente tem visto permanentemente, né, como mais esforços, né, os esforços aí dos últimos 4, 5 anos foram bons, mas ainda muito aquém do que seria necessário. Mas o que acontece, Richard? Estão há 3 anos de vencimento do contrato de concessão, da Enel também. Então, meu amigo telespectador, daqui a 3 anos pode haver eles estão tentando prorrogar, hein, ó, presta atenção, prorrogação do contrato de concessão da Enel, já está há 25 anos, e da Light também. A Light, quem às vezes mora aqui em Petrópolis, trabalha no Rio, sabe muito bem que às vezes também nós estamos com problemas lá na Light, né, em altas regiões. A maior alegação deles, das concessionárias, diz que o Rio de Janeiro tem uma alta taxa de furto de energia. Ora, furto de energia você combate com tecnologia. Vai me dizer que o problema de caixa deles, a Enel não tem problema de caixa. A concessão pode ter na área de investimento. O que nós temos é ausência de investimentos. O que tem equipes. Pode perguntar para quem trabalha na Enel, se você tem um amigo que trabalha na Enel ou na Light, pode ver que eles reduziram as equipes de atuação nas ruas. Depois coloca a culpa na chuva, nas árvores, no furto de energia. Se tem furto de energia, vai lá, corta. Tem comunidades, tem localidades que a polícia não entra. Aí, meu amigo, isso aí não é problema de energia nem de concessão, é problema de segurança pública e você tem como chegar e separar esse espaço aí, onde a energia está sendo furtada e acabar. Ou criar outros mecanismos de diálogo, ou fazer a geração dessa energia dentro das próprias comunidades, através de placas solares. Talvez o investimento seja mais barato do que você ficar nessa guerra de
tira, corta, coloca, corta, coloca. É um processo de conscientização. Mas, faltando 3 anos, sem saber ainda se vai ser... Não seria interessante... Aí o que eles estão fazendo? Eles estão ainda, sabe aquele que o nosso telespectador meio que banho-maria, né? Vamos ver. Só que é o seguinte, está colocando em risco, né, a prestação de serviço. Nós tivemos lá uma reunião com o governador, repito, essa responsabilidade não é diretamente do Estado, mas eu disse ao governador, se eu está criando uma Secretaria de Energia, eu estou criando dentro da Secretaria de Energia uma coordenação de serviços regulados, eu vou acompanhar. Aí eu fui a Brasília, fui na ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e fiz uma conversa lá com os técnicos, nós estamos montando uma equipe para monitorar essas demandas. Eu vi agora, essa semana aqui, né, você falou ali de Areal, São José do Vale Rio Preto, ali na Vale da Cachoeira, ali na divisa de Petrópolis com São José, ficou quase 80 horas sem energia. Aqui na Praça Pasteur, acho que ficou aí 20 horas ou quase 24 horas sem energia. Gente, não é uma coisa normal. Entendeu? Não dá para você falar, não, é porque caiu muito galho na rede. Não, isso não pode ser única e exclusivamente uma desculpa. Até porque, se não me falha a memória, as concessionárias têm responsabilidade também pela poda de árvores. Sim. Né? Então isso também, de alguma forma, seria um trabalho que deveria ser feito pelas concessionárias. Né? Tem responsabilidade, assim como o município tem responsabilidade sobre a taxa de iluminação pública, né? O município recebe através da conta de luz, ele tem que preservar onde estiver mal iluminado, é a responsabilidade do município, não é da Enel. Agora, fornecimento de energia, redes de alta tensão, é responsabilidade da Enel. Assim, a gente conversa, dialoga, o engenheiro, a pessoa que está responsável aqui por Petrópolis, se não me engano é Rodrigo, não esqueci o nome agora, muito atencioso. Sim, mas muito atencioso. Meu querido, a sua atenção é fantástica, a sua educação é boa, mas eu preciso de serviço. A gente tem sido demandado tempos e tempos, todo momento a gente tem sido demandado, falando, a gente tem ajudado, comunica, mas assim, 1 hora, 2 horas, até é suportável, caiu um galho, tem um problema na rede. Agora, 24 horas, Nogueira, recentemente, eu recebi uma mensagem, eu não estava aqui, estava até fora do país, recebi uma mensagem dos comerciantes lá, falou, nós estamos há 24 horas sem energia em Nogueira, na praça. Eu falei assim, ele falou, olha, eu não estou aí. A sorte, porque nem meu sogro, infelizmente, já faleceu, mas ele usava aparelhos. Como é que fica uma pessoa que tem aparelhos em casa, que tem um home care, sem energia? Tem que botar lá um gerador, né? Porque é uma questão de sobrevivência dele. Fora mercados que você perde carne, laticínios, enfim. Então, eu falo isso, porque aí você fala assim, não, aí você pede, não, a gente pede para que eles tenham que indenizar. Entra com uma ação aí anos, a quantidade de ações que tem, acho que a gente tem que fazer uma conciliação, eles dizerem aqui o que precisa num momento como esse, ainda mais no momento que a gente tem tido, infelizmente, episódios de chuva aqui, para parar a equipe, aumentar a equipe, é isso, não está recebendo de graça não, aliás a conta de luz é cara e é muito cara, não é barata não, aqui é uma das contas de luz mais caras que a gente tem no estado, e a gente está pagando o serviço, meu querido, e não é de graça não, essa é uma outra lógica que a gente tem que cobrar. Meu papel lá na Secretaria de Energia é abrir esses canais para dialogar, para ver, para ajudar também, Enio, o que você está precisando aqui, onde é que pode ser desonerado, o que você precisa para ampliar os seus investimentos. Mas nós estamos num momento decisivo, dentro desse ano ainda, de maio até setembro, essa decisão de permanência ou não da Enel como concessionária vai ser feita pelo Ministério das Minas e Energia. Nós vamos estar de olho, a gente tem recebido, a gente vai criar até agora, até março, a gente vai criar um canal também de contato direto, independente das agências terem também, né, o canal de contato, mas nós vamos criar para poder estabelecer esse mecanismo. Que eu disse ao ministro das Minas e Energia, disse ao secretário nacional de Energia Elétrica, eu não quero substituir a ANEEL, eu não estou fazendo trabalho de regulação, mas só quem sabe onde o serviço é prestado é que sabe dos problemas. Sim. Se você for lá ouvir só a concessionária, ela vai chorar as pitangas, ela lá vai falar de todas as dificuldades, mas isso não é só ouvir um lado. Não, mas tem um conselho de consultoria.
Olha, Richard, essa é uma decisão importante, né? Você pode fazer em caráter residencial, né? Você quer fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu comércio, na sua indústria, né? A geração, que a gente chama de geração distribuída, é uma iniciativa muito interessante. Até o ano passado, todos os projetos, quando eles entravam na rede, quando você consumia 500 kW e você conseguiu botar placas de energia que fosse lá 500 kW, que você gerava 500 kW. Então você não pagava nada de energia. Então é um excelente negócio. O investimento às vezes é alto, dependendo do investimento 30, 40, 50 mil, dependendo de quantas placas você vai colocar, mas você não estava mais pagando energia. Depois, se você começasse a ampliar, se você fornecesse, ampliasse, então, gerando 600, você gerava um crédito de 100, você ficava com crédito para ser utilizado. Esse dinheiro não vem para você não recebe em dinheiro, você recebe como crédito. Sim. Mas você teria não tinha prazo para você utilizar. Aí, no final do ano passado, nós votamos uma lei lá no Congresso, foi um debate muito grande, as concessionárias todas estavam muito preocupadas com o que aconteceu, com essa expansão do mercado de energia solar, e aí colocou vamos chamar, algumas metas ali. E aí agora, continua sendo um bom investimento fazer as placas solares, você tem que avaliar sua conta de luz, você tem que avaliar a posição, porque a placa tem que, o direcionamento, pegar o maior tempo de sol possível, principalmente o sol de meio-dia até as 3 ou 4 horas da tarde, que é onde capta a princípio de energia. Mas você tem que ver hoje, se você produz 500 kW, você vai poder consumir, ficar com esse crédito, mas vai ter uma tarifa mínima. Agora você paga uma tarifa mínima também. E aí vai ser progressivamente, em 23, 24, 25, 26, 27, até a energia que você produzir vai continuar sendo interessante, você vai pagar menos energia, mas na hora que você colocar, né, colocar isso na distribuição, na área de distribuição, isso aí também, aí você vai começar a pagar, como se fosse um pedágio das linhas de transmissão, que hoje, até o final do ano passado, não era pago e agora vai ser pago de forma escalonada. Um outro desafio que nós estamos tendo aqui, muitas pessoas, eu tenho recebido essa demanda também, que instalaram painéis solares em indústria, agroindústria, comércio, e a Enel não faz a ligação. Não faz a ligação. O cara gastou o dinheiro. Tem um caso aqui que eu recebi a semana passada, que está há 11, vai fazer um ano, 11 meses já, que a Enel não fez a instalação. Por quê? Assim, não, porque tem gente. Peraí. Nós tem uma que foi decisão judicial, aqui em Teresópolis tem uma decisão judicial e ela ainda não cumpriu. Eu falei, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sim, porque, tudo bem, até o ano passado poderia haver um princípio, a concessionária podia entender que poderia haver um prejuízo para ela. Não tem prejuízo. Agora não, agora tem um pagamento, está até previsto uma circunstância, mas na hora que você injeta essa energia na rede dela, você transformou, né, a energia solar em energia elétrica, passou a fase, aí ela vai ter trabalho de ter que religar, vai ter que trabalho de fazer esse cômputo, esse cálculo, tudo. Até tem um processo de homologação, inclusive, com a concessionária, né? E hoje você tem dois tipos de forma. Você pode produzir energia e colocar na rede, mas hoje você tem tecnologia também que você produz energia, que você gerou 500 kW, mas só consumiu 300. Você pode armazenar em baterias. Hoje você tem tecnologia de bateria que você fica armazenado. E aí o que faz? Na hora que faltar energia, você liga a sua bateria e ela alimenta o seu sistema. Aí você vai ver um apagão num lugar e ali tem, porque não é gerador, é bateria, que é um sistema que você pode colocar em casa também. São técnicas, né? A gente vem estudando, falando, conversando, e eu estou só menos de 2 meses na secretaria, mas são um ambiente, um campo muito, muito, muito bom e é uma energia limpa também. É um ponto importante, até porque as questões ambientais têm forçado cada vez mais isso, né, da gente ter um consumo responsável, de termos aí a geração de energia cada vez mais que se preocupam, que são voltadas para o meio ambiente, e a gente sabe que petróleo de alguma forma é um bem que ele não é, ele termina, né, ele pode acabar, enfim,
esqueci exatamente finito. o termo. Ele é finito. Ele é finito, e então a energia solar, nesse caso, também se torna uma grande opção, e o estado do Rio de Janeiro, sendo uma região litoral com, né, calor intenso, enfim, a gente teria essa vantagem, digamos assim. Eu vou perguntar o seguinte, até para a gente começar a já entrar aqui no final da nossa entrevista, Hugo, como que vai ser, como que você procura a relação com o governo federal, até para possíveis projetos futuros aqui para o estado em relação a esse mercado? Então, Richard, eu estou aproveitando essa dupla missão minha, né? Eu estou investido na função de secretário de Estado, mas eu não deixei de ser deputado, né? No mandato eu só estou afastado temporariamente, mas quando eu vou a Brasília eu sou deputado federal, então eu dialogo com os ministérios, eu dialogo com as instituições como deputado federal. Claro, como secretário, que eu tenho a minha função aqui, mas eu não vou deixar de ter, até porque eu fui eleito pela população, eu fui escolhido pela população, foi uma eleição difícil, né? Muitos colegas não conseguiram, então eu tenho muito orgulho de poder representar o meu estado no Rio de Janeiro, lá em Brasília. Então todas as vezes que a gente tem, eu não deixo de verificar outros projetos que estão aqui, que são do nosso interesse, seja na área de turismo, seja na área da saúde. Eu não me afastei disso, até porque o meu mandato também continua atuando com emendas, atuando com ações também, que são desse desdobramento. Então, eu continuo, quer dizer, o foco principal hoje é essa questão da energia, é tentar dar um ambiente melhor, tanto para nova concessão, se vier nova concessão, seja de energia elétrica, seja de gás. Esse é o meu papel, esse foi a função principal que o governador me escolheu, exatamente por causa desse link, né, desse trabalho que a gente tem junto com o governo federal. Então, eu estou aproveitando muito da dupla jornada. Fica, às vezes, no Rio aqui, vai a Brasília, no Rio e Brasília, mas isso eu acho que já faz parte do meu dia a dia. Então, esse ano será um ano dedicado para a gente poder destravar algum desses investimentos. Por quê, Richard? Porque esses investimentos, quando a gente consegue fazer, por exemplo, assim, um investimento na área de gasoduto, né, que vai chegar no litoral, são com várias potências de gasoduto, são, salvo engano, quase 50 milhões de metros cúbicos por dia, ele precisa ser distribuído. Pode ir para uma térmica, pode ir para uma empresa, para uma indústria, e pode ir para o gás canalizado para as regiões que não chegaram ainda. A concessionária de energia está ali, ainda meio que numa redoma na Baixada e na região metropolitana. Ela não foi para o interior, não foi para o norte, não foi para o noroeste, chegou um pedaço aqui só na região serrana. Então, nós vamos ter gás. E esse gás, o gás, como você falou, o gás é uma matriz energética limpa, é de transição também. Ele é muito importante. A gente não pode perder essa oportunidade de ter esse gás. Então, essa oportunidade, a regulação também desse campo é a regulamentação federal, e a gente aproveita, né, usar o nosso cargo, o meu mandato. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer usar mesmo, porque o meu mandato é para isso, é para poder defender os interesses aqui do nosso estado, os interesses da população, usar para poder brigar, falar, discutir, assim como o pessoal da Conselho já me conhece, eu vou levar o know-how para outras concessões. Não de brigão, sim de buscar soluções, buscar alternativas. Agora não vai querer enrolar, né? Nem a mim e nem a população. Né? Perfeito, Hugo. Obrigado pela presença, por trazer um pouco aqui dos projetos para 2023, para os próximos anos. A gente sabe que são alguns deles difíceis, sim, mas importantíssimos de dar esse pontapé inicial para que as ações possam mudar e as coisas também possam mudar. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez aqui o espaço. Parabenizar mais uma vez o nosso Magnavita por esse olhar para a imprensa e para dizer que nada, né, por mais que nós tenhamos redes sociais, nada substitui esse trabalho de divulgação, de jornalismo que vocês fazem. Muito obrigado, Hugo. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Nosso compromisso aqui de trazer sempre informações importantes que podem mudar o nosso dia a dia. Nosso encontro marcado é sempre 13h. E é claro, eu conto com a sua presença. Até
TVC, a TV do Correio da Manhã.